A paz para todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma sequência de aulas da Escola Dominical aqui no nosso canal. Eu sou o Diácono Denis Pereira, da Assembleia de Deus em Campinas, São Paulo. Não está inscrito ainda no nosso canal? Inscreva-se no nosso canal, isso é muitíssimo importante. Inscreva-se aí agora, clique aí e inscreva-se no nosso canal. Ative também o sininho de notificações, toda vez que eu postar vídeo novo, você recebe um aviso do YouTube. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais e você, através disso, conhece também o nosso ministério, as viagens, ministrando a palavra de Deus em acampamentos, em congressos, festividades, enfim, sempre pregando a palavra de Deus. Deus tem nos chamado já há mais de 20 anos e no ano de 2020 será um prazer estar contigo, lhe atender nos eventos de sua igreja. Conte conosco, estamos à disposição para atender os irmãos. Vamos a mais uma aula da EBD, mas antes, roda a vinheta. Amigo bom sabe como te levar até onde Jesus está. Namorado bom é aquele que te leva para Jesus, não que te afasta dele. Maravilha, queridos! Chegando com a lição 4, vai ser no dia 26 de janeiro de 2020, a gente grava aqui antes, mas a lição 4 na classe de adultos, esta revista em comemoração aos 80 anos da CPAD, essa editora maravilhosa que temos. A lição 4 vai falar sobre os atributos do ser humano, qualidade, características do ser humano. O texto áudio está em Salmo 32 e verso 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. Criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. O objetivo geral é mostrar a complexidade do ser humano, que nós já abordamos algo na lição 3, pois ele é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Quero lembrar que na descrição dos vídeos também o primeiro link é o link para um material de apoio em PDF para você distribuir aos seus alunos e também levar para a sala de aula. Introdução. Na aula de hoje, estudaremos os principais atributos do ser humano: espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e criatividade. Veremos que o homem, apesar da queda, continua a executar a missão que Deus lhe entregou no Éden. A desobediência humana não frustrou os planos divinos, até porque dentro do plano divino já estava incluído o plano de salvação, o plano de restauração do homem. Se Deus assim nos dotou, usemos cada um de nossos atributos para glorificá-lo, não é? Então, por isso que tudo aquilo que nós fazemos, não é? 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, principalmente como cristãos, o cristão precisa entender que a sua vida deve ser vivida para a glória de Deus. Tópico 1, a espiritualidade humana. Neste tópico, aprenderemos que o homem é também um ser espiritual. Vejamos, pois, a origem de nosso espírito, seu anseio natural por Deus e como ele pode ser revivificado. Então, a origem do nosso espírito
é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas de Adão e ele foi feito alma vivente, não é? Então ali ele soprou o fôlego de vida, não é? Sendo proveniente de Deus, é natural que o Espírito que está em nós, o Espírito humano, deseje a Deus, deseje estar na presença de Deus. Por isso que o salmista, no Salmo 42, diz: a minha alma tem sede de Deus. A alma do ser humano, ela tem sede de Deus. E ela é preenchida no seu contato, no seu relacionamento com Deus. A revivificação do espírito humano, através de sua morte redentora, Jesus vivificou o homem que jaz morto espiritualmente, não é? Então, o homem sem Deus, afastado de Deus, ele está natimorto, eu diria, né? Embora vivo, fisicamente falando, ele está morto espiritualmente. Por isso que a Bíblia procura deixar isso muito claro. Aqui em Efésios 2:1, ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Logo, o homem sem Deus está espiritualmente morto. E como é que o espírito do homem é revivificado? Através de Cristo. Por isso que ele diz, estando mortos. Agora, olha o que ele diz no 4 de Efésios 2. No entanto, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Então, a vida está disponível para o ser humano, para o espírito humano, através da morte de Cristo, que com sua morte nos deu vida. Glória a Deus. A racionalidade humana. Tenhamos em mente esta proposição. Deus é um ser racional. Logo, há perfeita harmonia entre a genuína razão e a fé bíblica. Tem um livro que diz assim, crer é também pensar. Nossa fé é racional, nosso culto, portanto, é racional. Deus é um ser racional. Certa vez o Senhor desafiou o povo de Judá que caíra na apostasia a argumentar acerca do verdadeiro caminho, não é? Então, uma das coisas mais complicadas no meio pentecostal, principalmente, é nós aceitarmos certos questionamentos, não é? Então, a gente procura sempre falar, principalmente a sala de aula deve ser um lugar onde o aluno possa expor seus questionamentos, porque conforme os alunos questionam, ele está mostrando exatamente essa racionalidade. Muitos se assustam porque hoje, na igreja, as pessoas questionam muito, não é? Quando no nosso tempo a coisa era muito mais sensitiva, vamos dizer assim, há 20 anos atrás, era muito mais uma questão sensitiva. Hoje, ela é mais racional, sim, e que bom, porque isso é um atributo de Deus, isso é maravilhoso. Então, crer é também pensar. A nossa natureza não é animal e bruta, ela é racional e inteligente. A harmonia entre racionalidade e espiritualidade. A verdadeira espiritualidade manifesta-se de maneira racional, porque Deus é um ser racional e não de confusão. Então, que culto, não é? Paulo diz assim, que o vosso culto seja um culto racional. O nosso culto deve ser racional. Que culto você acha que tem mais valor? Aquele culto que eu saio dali dizendo eu senti, ou o culto que eu saio dali dizendo eu entendi, eu compreendi. Quando eu compreendo, quando eu entendo, eu também sinto. E de uma maneira muito mais profunda, quando aquilo que eu senti é apenas emoções, fruto de emoção e não fruto de uma razoabilidade
que a fé promove por meio de uma racionalidade espiritual, sim. Então, o nosso culto deve ser racional. O nosso culto não deve ser uma confusão, não é? Então, ele tem que ser racional. É incrível isso. Quer dizer, muitos acham que é um escândalo, que é loucura, e Paulo já deixa claro isso, né? Que para os que não são salvos, o evangelho é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, não é? Mas nós também podemos olhar para alguém que adora uma imagem de madeira de gesso e dizer, cara, teu culto é loucura. Enquanto você crê num Deus feito por mãos humanas, eu creio num Deus que é de fato. Você não pode ver ele, não pode tocar nele, mas pela palavra eu tenho elementos para dizer que eu sinto, que ele me toca e que eu o toco de maneira espiritual, de uma maneira racional. Eu tenho elementos para isso. E o culto, portanto, nosso culto, nossa vida, nossa fé, ela é também racional, não é? É a maior antifrase que existe, fé racional. Bom, o terceiro tópico, a sociabilidade humana. Deus nos criou sociáveis. A solidão é contrária à nossa natureza. Por isso Deus instituiu a família e só depois o Estado. Veja, Deus não fez a mulher porque o homem estava só, mas para que o homem não ficasse só. Então, o homem ele é criado um ser para se sociabilizar. A solidão é nociva ao ser humano. Deus não nos criou para vivermos isolados, para vivermos solitários. Por isso, ele fez a mulher para que o homem tivesse uma companhia idônea e sábia. Somente os que se insurgem contra a verdadeira sabedoria buscam viver isolada e solitariamente, não é? Vale lembrar que estar só não é o mesmo que viver em solidão. Estar só é um tempo, é um momento na vida de qualquer pessoa e pode ser uma escolha das pessoas de forma racional, inclusive. Mas Deus não nos criou para vivermos só. Deus nos criou para vivermos em sociedade. Até porque a família é a origem da sociedade. A família é mais importante que sociedade e mais imprescindível que Estado, porque ambos dependem do lar doméstico. Por isso que toda vez que Satanás quer atacar uma sociedade, ele ataca quem? A família. Toda vez que Satanás quer atacar a igreja, ele ataca quem? A família. Então, queiram ou não, gostem ou não, a família exerce um papel fundamental na sociedade. Por isso que a família cristã deve priorizar os princípios cristãos. Você sabe qual é a maior mentira já dita e dita tantas vezes que muitos pais cristãos começaram a fazer uso dessa mentira dentro de casa? É o seguinte: é melhor que o meu filho tenha esse tipo de comportamento aqui dentro de casa do que em outro lugar. Aqui dentro ele está seguro, aqui dentro eu estou vendo. Então é melhor ele ter esse comportamento aqui dentro de casa do que lá fora. Ou seja, os filhos quebrando princípios e valores familiares com a anuência dos pais. Isso é um perigo. Existem coisas que os filhos não devem fazer, nem dentro e nem fora de casa. Mas se ainda assim quiserem fazer, que o façam fora de casa. A família, o lar, eu costumo dizer aqui, os meus 34 metros quadrados de apartamento aqui, é o último reduto que eu tenho para consagrar a Deus, para glorificar a Deus e para manter intacto os princípios e valores bíblicos que eu quero para minha família. Se eu romper estes limites, se eu permitir que dentro da minha casa, por meio da música, por meio da televisão, por meio da pressão que os filhos exercem sobre os pais, se eu permitir que tudo isso seja destruído, isso terá influências poderosíssimas sobre a minha vida. E aí quando eu transfiro isso para o lar cristão, isso terá influência na sociedade, no Estado e na igreja. Então o lar é o lugar onde valores e princípios devem ser preservados, inclusive pelos filhos. Filhos que são criados no temor do Senhor, eles, mesmo querendo se rebelar, sabem que devem respeitar
o lar dos pais, a casa dos pais. No Novo Testamento, a Igreja de Cristo é apresentada como a sociedade perfeita, porque nela todos formamos um corpo. Essa união impensável em termos sociológicos é denominada o mistério de Deus pelo apóstolo Paulo. Então, só Jesus ele é capaz de unir num só corpo, numa só organização, pessoas tão diferentes, de línguas diferentes, de culturas diferentes. Por isso que a Bíblia diz em Colossenses 2, 12 a 14, que o amor ele é o elo que nos une. Colossenses 2 ou Colossenses 3? Deixa eu abrir aqui, só para a gente fixar aqui esse pensamento. Colossenses, capítulo 3. Acima de tudo, revestivos do amor, que é o elo da perfeição. Então, só Jesus pode nos unir na igreja através do elo do amor, porque o amor é o elo da perfeição, não é? Então, isso em termos sociológicos é completamente impensável, mas na igreja nós estamos unidos em um só corpo. Agora por um tempo, daqui a pouco por toda a eternidade. Então nós somos criados para se sociabilizar. Às vezes eu vejo pessoas dizendo, um jeito de pregar que temos hoje em dia, muitas vezes, de dizer assim para a igreja, ó, fala com o seu irmão que está do seu lado, toca nele, pega na mão dele, dá um abraço. Eu vejo pessoas reclamando, o pregador fica mandando fazer isso, fazer aquilo. É porque às vezes eu também percebo, claro que o excesso deve ser evitado, mas eu também percebo que muitas vezes na igreja é um grupo de estranhos se reunindo para cultuar o mesmo Deus. Quando, biblicamente, nós devemos nos reunir como irmãos. Ou seja, igreja é lugar de comunhão, culto é lugar de termos comunhão uns com os outros para juntos nos relacionarmos com Deus. O culto coletivo, ele é um culto. Na igreja não é o meu culto, é o nosso culto. Por isso que a Bíblia diz que vós sois o templo do Espírito Santo. Biblicamente falando, eu não sou o templo do Espírito Santo, eu não sou casa, nós somos casa, tá? Estou dizendo aqui de maneira literal, eu não sou casa. Dizer que eu sou casa, que eu sou templo, é uma maneira de mostrar que eu não deixarei em mim entrar ou habitar nada contrário à palavra de Deus. Mas a Bíblia diz, vós sois o templo do Espírito Santo, vós sois o corpo. Individualmente, a Bíblia diz que somos membros uns dos outros. Logo, não dá para ser igreja e vivermos distantes uns dos outros. Nós temos que nos aproximar. E por isso, às vezes, no culto é necessário, sim, dizer, pega aí, fala com ele, abraça ele, porque culto não é lugar de entrar quieto e sair calado com o seu irmão. É lugar de comungar, de se sociabilizar com seus irmãos de fé. Tópico 4, a liberdade humana. Não é? Então, veja que nós já estamos falando aqui espiritualidade humana, racionalidade humana, sociabilidade humana e agora a liberdade humana. Deus concedeu-nos o livre-arbítrio para que escolhêssemos entre o bem e o mal. Se por um lado a liberdade de agir, por outro, não podemos esquecer-nos da soberania divina. O livre-arbítrio pode ser definido como a capacidade humana de tomar livremente uma decisão, tá? Então tem aqui algumas referências bíblicas. Então eu posso decidir, o ser humano tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre servir a Deus ou praticar a idolatria, aceitar a Cristo ou recusá-la. Esse é um direito de todos os homens. Esse é um atributo do ser humano. Agora, já que Deus concedeu-nos o direito de escolha, hajamos com responsabilidade e discernimento, porque todos seremos responsabilizados por nossas escolhas. Então, o livre-arbítrio humano e a soberania divina não são excludentes, são perfeitamente harmônicos. Então, nós temos a habilidade de escolher, mas vale lembrar que a escolha é opcional. A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. Fazer escolhas é fácil. Eu tenho filhos jovens e eu tenho dito a eles nos últimos dias, não é que eles vão crescendo e eles vão alcançando a sua independência, a liberdade. Eu costumo dizer para eles que alcançar a liberdade não é o problema.
A pergunta é o que você vai fazer quando tiver liberdade para escolher por si só. Que caminho você vai seguir? Porque enquanto alguém escolhe por você, esse alguém que escolhe por você assume os resultados, assume as consequências. A partir do momento que você escolhe por si só, quem vai ter que lidar com os resultados, as consequências agora é você, é o indivíduo. Então, como é que vai ficar isso? Então, Deus nos criou na sua soberania com a capacidade do livre-arbítrio e deixou para nós a capacidade de escolha, que, aliás, é uma capacidade que tem sido, converse aí na sua igreja com seus filhos também, porque tem sido esse direito de escolha tem sido questionado por muita gente. Há um pensamento hoje que diz o seguinte: espera aí, Deus me deu capacidade de escolha, certo? Tá. Aí eu escolho céu ou inferno. Aquilo que para nós é uma coisa assim muito clara, está sendo questionado hoje. Espera aí, céu ou inferno? Isso, céu ou inferno. E se eu não quiser nem céu e nem inferno? Quer dizer, eu tenho livre-arbítrio dentro dos termos de Deus. Sim. Por quê? Porque Ele é soberano. Você pode questionar isso? Pode questionar. Como muitos estão questionando. Não, eu não quero nem céu e nem quero inferno. Então, só que Deus, na sua soberania, não deixou uma terceira linha, uma terceira rota. É céu ou inferno. Então, de duas uma, ou você se rende à soberania divina para o bem, ou se rende à soberania divina para o mal. Você é livre para escolher o bem ou o mal, céu ou inferno, Deus ou diabo, pecado ou santidade, porque Deus é soberano. Eu queria não tem, porque Deus é soberano. Porque Deus é soberano. Ele nos criou para Ele. Se você não quiser viver para Ele, agora e na eternidade, Ele deixou claro, é a sua escolha. Você pode escolher. Você tem liberdade para escolher. Mas na soberania dele, ou você o escolhe, ou escolhe a verdade ou a mentira. Ou céu ou inferno. Ou pecado ou santidade. Ou Deus ou diabo. Simples assim. Por mais que algumas pessoas achem isso um absurdo. Mas, de novo, Ele é Deus. E como Deus, de fato, único e verdadeiro, nem tudo nós entenderemos agora. Por isso, aqueles que usarem de forma sábia a sua liberdade de escolha se rendem a Ele. E na eternidade nós vamos entender muitas coisas que agora nós só entendemos algumas partes e outras a gente nem entende por causa da limitação da mente humana. Muito bem. A liberdade humana e o trabalho. O trabalho não é consequência do pecado, mas uma bênção na vida do homem. Nesse tópico, veremos que através do trabalho, o ser humano transforma e preserva a terra. Gente, o homem foi criado para o trabalho, ok? O homem não foi criado... não. O homem foi criado para o trabalho. O trabalho dignifica o homem. Deus criou o homem para trabalhar a terra, ará-la e transformá-la a fim de torná-la habitável. Através do trabalho, o homem manifesta toda a sua criatividade, toda a sua sabedoria, uma vez que é criada a imagem e semelhança de Deus. Através do trabalho, o homem manifesta todas as suas habilidades. Por conseguinte, o trabalho não é um castigo, tá? Então, o que o pecado fez foi tornar o trabalho mais difícil, mais laboroso, mais árduo, mais cansativo. Mas o trabalho é uma bênção de Deus para o homem, não é? A ociosidade produz a pobreza. Os descendentes de Adão, trabalhando metodicamente, desenvolveram em pouco tempo as mais variadas técnicas. Rapidamente evoluíram. Na terceira geração já dominavam a agricultura, a pecuária, a metalurgia e a arte musical. Então o ser humano ele é dotado de inteligência e através do trabalho ele manifesta toda esta inteligência, toda esta criatividade dada por Deus
ao ser humano no campo da física, da ciência, da tecnologia, da metalurgia, da indústria, enfim, o ser humano, através do trabalho, manifesta a criatividade dada por Deus. Em seu discurso em Atenas, Paulo reconhece todos os atributos que o Criador concedeu ao ser humano. Apesar da queda, a humanidade vem evoluindo continuamente, mas em termos espirituais, o homem regride rumo ao abismo. Somente o Evangelho de Cristo é capaz de restaurar-nos plenamente. Então, o homem sem Deus, ele vai em direção ao abismo. Por isso que cada vez mais, com essa criatividade e inteligência, muita coisa para o bem é criada, mas também muita coisa para o mal. Eu estava analisando esta guerra que está acontecendo. Você sabe que hoje existe uma guerra virtual, uma guerra comercial, e agora teve esse problema aí entre estes dois países, que eu vou evitar dizer o nome porque o YouTube acaba cancelando e tirando a possibilidade de monetizar o vídeo. Mas o que nós estamos vendo, eu comentei esses dias que se Steve Jobs soubesse que o que ele estava criando, né, o smartphone, seria usado para os fins que têm sido usados hoje, talvez ele não tivesse criado. Algo tão belo, tão maravilhoso, estou usando aqui para gravar essa aula, que será transmitida e poderá ser assistida no mundo todo, ou seja, estou fazendo algo para o bem das pessoas, mas esse mesmo equipamento, ele pode ser usado, e o que antes era preciso mandar uma carta e alguém galopar num cavalo por dias e dias para levar uma mensagem, hoje, com um toque no smartphone, de qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo, pode eclodir, pode explodir uma guerra. Então, o ser humano criado com estes atributos de Deus, quando se volta para Deus, estes atributos são usados para o bem. Quando não se volta para Deus, infelizmente, esses atributos são usados para o mal. Amém, gente? Deus abençoe a sua vida, um grande abraço. Lição 5 vai falar da unidade da raça humana. Eu espero você por aqui. Comente as nossas aulas, inscreva-se no nosso canal e até a próxima. Deus abençoe.